A ideia foi essa, vamos montar uma empresa? E foi assim mesmo, foi rapidamente. Na época eu morava praticamente sozinho na casa dos meus pais, na casa da minha família, na rua mais bonita do mundo, a Gonçalo de Carvalho, uma rua no bairro Floresta que muito tempo depois no Facebook alguém fez uma campanha para escolher a rua mais bonita do mundo, ganhou a rua Gonçalo de Carvalho. Independente de tendências ou não, né? A gente depois brincava quando tinha oportunidade que a gente tinha fundado a empresa na garagem de casa, como empresas de tecnologia que se prezam também dizem hoje, né? Você vê tantas aí como HP, Apple, colocando isso, e na rua mais bonita do mundo. E aquele início tinha também um tanto de diversão, né? No porão de casa eu tinha um pequeno estúdio com uma bateria acústica que eu tinha ganho da minha mãe quando eu tinha passado no vestibular, e fazia muito som ali, né? Então, às vezes, quando a gente se reunia para discutir algumas coisas daquele início de DB, também tinha música e a gente descia para tocar ou para fazer barulho que fosse, né? Os primeiros 10 anos da nossa empresa foram certamente extremamente importantes para a gente estar aqui hoje, e foram compostos, sim, de muito trabalho, muito suor, muita insegurança para a tomada de alguma decisão e muito senso de oportunidade para ir pivotando a nossa operação, termo que não se usava na época, mas nós hoje sabemos que fazíamos, até encontrar o modus operandi da DBServe como ela é hoje. Então foi o momento de construirmos vínculos com as pessoas, com os clientes, construirmos credibilidade, né, pelo reconhecimento da nossa maestria técnica e tecnológica. Então nós colhemos muitas certificações, nós fizemos muito trabalho junto a parceiros, a grandes players de TI do Brasil e do mundo, para constituir a base que certamente foi essencial para os saltos que vieram nos anos seguintes. Eu conheci o Eduardo na faculdade, nós ingressamos na primeira turma do bacharelado em Ciência de Computação na URGS, no ano de 1983. Era o primeiro ano desse vestibular, porque o curso estava começando. Existia na URGS um curso de pós-graduação em Ciência da Computação, esse sim já estabelecido, com vários professores de renome internacional. E depois que nós entramos, o primeiro ano, a gente conheceu o nosso terceiro sócio, o Mário, que estava fazendo pós-graduação lá. E como era o primeiro ano do bacharelado, muitos dos professores e as disciplinas eram até compartilhadas pelos alunos que faziam o pós, ou pelo menos aquela primeira parte do mestrado, junto com nós da graduação, né? E foi ali que tudo começou. Nós nos conhecemos e o Eduardo e eu fizemos alguns trabalhos de faculdade junto, né? Cursamos algumas disciplinas juntos. Ele foi mais para a ênfase do software aplicativo e eu do software básico. Mas ao longo do curso, como já existia também assim uma demanda muito grande por profissionais, né, de TI, a gente tinha essa coisa assim, você fazia um curso de introdução a algoritmos, uma linguagem e já estava empregado, né? E ao longo do curso, em 2 lugares, nós somos colegas de trabalho. Nos 2, o Eduardo começou trabalhando, depois ele me chamou e nós somos colegas também, além de faculdade, colegas de trabalho. Aquele nosso início, ele foi um tempo depois da faculdade, né? Então, se a gente se conheceu na faculdade, depois foi cada um para um lado. O Eduardo foi para o Recife e eu trabalhava numa empresa que eu podia exercer a minha atuação de analista de sistemas de software básico e trabalhava com automação bancária. Então, era uma época em que a gente estava levando sistemas para automatizar as agências bancárias. Interessante que depois de 30 anos a gente está ajudando as empresas a saírem de dentro das agências, né? Na verdade, levando o banco para dentro do bolso, né? Na palma da mão de cada pessoa. Então, depois foi cada um para um lado. Tempos depois, o Eduardo voltou para o Rio Grande do Sul e era uma época que eu estava trabalhando com consultorias, oferecendo o plano diretor de informática e aquele processo de que estratégias o cliente precisaria para se modernizar, tanto em parque de equipamentos quanto em sistemas.
E o Eduardo queria fazer isso na empresa que ele estava trabalhando e me chamou para ajudar. E aí a gente retomou as conversas, assim, né, dos tempos de faculdade e tal. E nesse relacionamento retomado que foi que a gente identificou essa oportunidade de trabalhar com os bancos de dados. E aí, então, ali foi o embrião, né, a semente de montar a DB Server. Eu tentei entrar na DB primeiramente uma vez para uma vaga de desenvolvedora de C, e eu até fui entrevistada pelo Werner, mas eu até acabei não passando na vaga, não tinha muita experiência ainda, estava no início da faculdade. E aí eu fui fazer outras coisas, fui fazer outros estágios, mas eu tinha o desejo de entrar na DB. E aí eu fui, só que nunca mais também pensei nesse assunto, sabe? E aí depois o que que aconteceu é que eu fui fazer estágio no Banrisul, aí depois eu fiz uma provinha lá para um estágio na Procempa, acabei passando, e aí eu fui trabalhar, coincidentemente, com a Cláudia Sander, que é a mulher do Pérez. E a gente fez um trabalho muito legal juntos lá. A gente, né, eu como desenvolvedora de Delphi para web, e aí ela acabou me convidando para fazer uma entrevista na DB. E aí quem me entrevistou foi o Pérez, e aí o Pérez acabou me contratando. E é nessa segunda década que a DB, então, começa, que na época era chamada de DB Server ainda, a DB tem o seu primeiro crescimento em escala, né? Ela se torna uma scale-up. Viemos para o Tecnopuc com 50 pessoas e alguns anos depois estamos com 250 pessoas. Quer dizer, um crescimento de 5 vezes o tamanho em menos de 10 anos. E isso nos permitiu, de fato, nos reconhecer, e o mercado nos enxergou assim, como uma empresa que gera valor não só na consultoria, mas no desenvolvimento de projetos de software de complexidade. Eu conheço a DB desde a época da faculdade, porque quando eu estudava eu fui aluna do Eduardo na faculdade, ele foi meu professor de uma disciplina de banco de dados. Então eu conhecia assim, né, de ouvir falar. E em 2005 eu entrei em contato com ele. Eu saí de uma outra empresa, entrei em contato com ele para entrar na DB. Ele que me entrevistou na época, não tinha RH para fazer entrevistar as pessoas, tinha o Eduardo e o Golo. E o Eduardo que me entrevistou, depois o Golo que me recebeu. E aí tinha o pessoal do administrativo, assim, não tinha uma área de RH que nem a gente tem hoje de pessoas. Então, minha trajetória é bem longa, então tem várias histórias, várias vivências, vários aprendizados. Quando eu comecei na DB, eu acho que tinha umas 50 pessoas. Agora a gente já tem mais de 10 vezes isso. Então fui vendo o crescimento e por estar trabalhando no PMO também acompanhei bastante coisa da parte do crescimento da DB, assim. Eu conhecia todo mundo, sabia o nome de todo mundo. Depois de um determinado momento lá, quando a gente chegou em umas 300, 400 pessoas, daí eu não consegui mais memorizar os nomes das pessoas. Hoje eu conheço muita gente, mas não conheço mais todo mundo de nome. Na segunda década, então, nós realizamos projetos de grande porte e conseguimos exercitar todo o nosso conhecimento metodológico e tecnológico em engenharia de software. E um dos projetos mais marcantes que nós executamos foi o projeto da Randon Consórcios em Caxias do Sul. Nós tínhamos uma equipe de mais de 40 pessoas trabalhando intensamente em conjunto com o cliente para a produção de um software bastante inovador para a época, na medida que as soluções de prateleira não conseguiam entregar todas as funcionalidades que o nosso cliente permitia. E este projeto nos fez criar uma relação tão intensa com esse cliente, as empresas Randon, a ponto de nós termos que criar, porque foi muito bom, nós optarmos por criar uma filial em Caxias do Sul, onde várias pessoas trabalham e permitiram aproximar a nossa empresa do mercado da Serra Gaúcha. E aí, de 2011 até 2021, a gente atendeu o cliente Randon, né, com toda a parte de consórcios dele que a DB tinha desenvolvido. Começou o desenvolvimento lá em 2006. A gente entregou o sistema e foi colocado em produção em 2008.
Então, isso fez muito parte da nossa história, né? Nós, como casal, eu como DB Cervante, ter mudado para Caxias, ter feito parte de toda essa história ali que começou também, né, com essa parte do consórcio lá na Randon, e a gente foi ocupando depois outros, como é que eu vou dizer, outros projetos, né, que foram surgindo lá, e foi muito bacana, assim. A vinda para o Tecnopuc, sem dúvida alguma, é um marco na história da nossa empresa. A decisão de vir para um polo tecnológico, onde as próximas universidades, próximo a empresas internacionais que aqui já estavam presentes, foi um momento que a empresa se expôs e quis contribuir e também se beneficiar de todo o ecossistema. E no momento em que as empresas tinham muito receio de vir participar desse jogo, a ponto de perder as suas equipes para esses grandes players, que eram as empresas âncoras do Tecnopuc. E a nossa visão foi uma visão antagônica a esse receio. Foi no sentido, olha, se nós queremos crescer, nós precisamos estar juntos, nós precisamos aprender. E, sem dúvida, o tempo mostrou que essa nossa decisão foi muito correta e foi transformadora para a nossa história. Eu tenho aí mais de 15 anos de empresa e tendo a oportunidade de aprender coisas novas, né, que convergem com aquilo que eu tenho interesse, o que é muito importante também, né, porque isso é uma coisa que a DB sempre procurou fazer, que é ouvir qual é a expectativa das pessoas em relação à sua carreira, né, o que elas gostam de fazer e oportunizar desenvolvimento unindo a necessidade da empresa, né, a necessidade de recursos humanos para atender determinadas necessidades envolvendo os projetos que a empresa atua, mas convergindo com o interesse da pessoa, o que eu acho extremamente positivo e explica muito da longevidade de muitas pessoas, né, dentro da DB. E hoje, certamente, eu não sou o único e tenho todo esse tempo de empresa aí, e tenho certeza que muito da longevidade que as outras pessoas também têm na empresa se devem a essa característica da própria DB em incentivar a pessoa em ir para o lado em que ela se interessa, apoiar, né, oportunizar o aprendizado, o crescimento, e é aquilo que eu falei, né, unir o interesse da empresa, né, em termos de necessidades demandadas pelos projetos, com o interesse dos profissionais, né, nas linhas de atuação em que eles querem se desenvolver. Bom, consolidados os nossos valores e as nossas percepções, e já tendo uma empresa operacional e que trazia os resultados, nos vemos diante de um momento de optar pelo crescimento. A segunda década da DB é o momento em que nós optamos por vir aqui para o Tecnopuc. Viemos com uma equipe que tinha ao redor de 50 pessoas por um espaço de 250 metros quadrados e começamos a realizar os primeiros grandes projetos de envergadura nacional e internacional, inclusive. Eu destacaria 2 marcos importantes desde a minha vinda aqui para São Paulo. O primeiro momento foi fazer com que as empresas conhecessem a cultura e o jeito de trabalhar da ADB. Como a gente poderia ganhar confiança? O primeiro momento assim decisivo, eu diria que foi numa empresa que é nosso cliente até hoje, que é o Carrefour, da área de varejo, onde a gente não bastava trazer a credencial e nossa história, mas precisávamos a cada dia conquistar a confiança deles. E a gente conseguiu fazendo um setup de uma equipe de qualidade em tempo recorde, com o apoio de todos os diretores da ADB. Ao longo da nossa trajetória, buscando sempre o crescimento, né, lembrando os nossos valores do crescer, nós criamos um projeto que se chamava Além Mampituba, ou seja, nós queríamos ampliar a atuação da DB Server, muito marcante no território gaúcho, já com projetos de foco internacional e nacional, mas não com tanta intensidade. Então, nós queríamos ir além disso. E o projeto Além Mampituba teve vários desdobramentos. O primeiro deles foi a criação da nossa operação em São Paulo, a DBSP, que hoje conta com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas, entregando valor de alta qualidade para diferentes empresas e segmentos daquela região. Já fazem 7 anos que eu estou na DB, né? Então, desde 2015 eu trabalho na DB.
e a minha trajetória iniciou no projeto da Renner. E eu entrei para fazer o papel de analista junto com o time, e depois de um tempo, e aí sim eu fui alçado, né? Fui convidado para trabalhar junto na liderança da parte de teste. Então, a minha trajetória na DB, ela iniciou num momento que a empresa precisava de alguém para poder ajudar num projeto ali que tinha todas as suas peculiaridades. Eu aceitei o desafio e cá estou já há 7 anos, né? E em 2017, 18, foi quando começou a questão, né, de a DB também atuar em São Paulo. Até então, eu continuava como DB Porto Alegre, atendia o Grupo Boticário e iniciou alguns projetos em São Paulo, ainda como DB, mas com uma unidade em São Paulo. Mas um outro desdobramento, e a gente costumava brincar, né, que o Mampituba desagou no Oceano Índico, foi a nossa construção de uma parceria com uma empresa australiana, a empresa Pragma, liderada por um ex-colaborador da DB, e que é responsável pelo nosso maior projeto de internacionalização, já tendo entregue código para vários clientes na Austrália e nos Estados Unidos. E foi assim que em 2021, durante os 12 meses do ano, nós acabamos realizando projetos para 12 países. E a internacionalização, sem dúvida alguma, é um dos diretrizes para o futuro da nossa empresa. A experiência que a DB tem no mercado e tudo que a DB traz de novidade para dentro da empresa, né, de novas tecnologias, de novos conhecimentos, traz uma perspectiva de longevidade para a empresa absurda, entendeu? Quer dizer, ela sempre vai crescer, sempre vai ter novas oportunidades e nunca vai ficar para trás, que eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, né, com relação à concorrência, digamos assim. Se a segunda década da empresa foi marcada pela realização de projetos de grande porte, a terceira década da empresa ela é marcada pela expansão dos nossos serviços. Então, nós, além de fazermos o build, que era a realização de projetos, nós começamos então a ajudar os clientes a fazer o discovery antes do delivery, a fazer o design, a compreender o problema, a empatizar com os clientes dos clientes, com as pessoas para os quais queria se construir soluções. E aí nós ressignificamos o DB, que lá nas origens era Database Server, para Design and Build. E aí com isso nós alavancamos essa esteira com toda a inspiração tecnológica, sustentada pela inovação, que inclusive reflete a criação do nosso laboratório de inovação, o DB Lab, que já foi premiado várias vezes ao longo dos últimos anos. Bom, eu entrei na DB, na verdade, como uma terceira, num primeiro projeto que estava sendo realizado para a Unimed, então um projeto para pensar design thinking para produtos digitais, em parceria na qual a DB naquela época ainda tinha um time formado misto entre pessoas do CriaLab e as pessoas que eram da DB mesmo, pessoas designers. E aí eu entrei através do CriaLab para atuar junto com esse time que estava se formando, na qual o Pérez trouxe essa provocação, né, da gente trazer o design como um processo e não só como uma entrega de projeto. Então, de uma abordagem metodológica, mais estratégica para pensar a experiência do usuário e não só no modelo de criar, né, as interfaces numa perspectiva de criação visual mesmo, orientada a UI. Então, a partir daí eu passei a integrar o time e durante alguns meses puxar junto, né, com essas outras pessoas esse projeto de criação da aplicação para a Unimed. O que foi um pouco antes de eu entrar nessa essa perspectiva, essa sementinha, digamos assim, de trabalhar o design thinking junto com processos ágeis para a criação de um produto digital, né? Então, o Pérez participou de alguns cursos, foi provocado, né, foi chamado por essa visão e viu que tinha valor, que para a gente poder entregar a melhor experiência, isso ia ter que estar no processo mesmo, né? E design thinking seria uma forma de a gente poder construir esse processo.
Então, no primeiro momento, esse primeiro projeto, a gente não tinha o framework propriamente dito desenhado neste primeiro projeto. Mas com algumas experimentações, logo o Pérez trouxe essa construção do framework, que a gente conversava bastante, do framework de Agile Design, que cruza, então, o Design Thinking com métodos ágeis e com o Lean Startup para a gente poder fazer essas entregas. Mas não basta fazer design, fazer build com tecnologia e inovação, porque a vocação da nossa empresa, mais do que tudo isso, são as pessoas. E aí, importantes ações na centralidade das pessoas foram tomadas nessa terceira década. E eu acho que um exemplo marcante disso é a construção dos nossos marcos éticos, do nosso marco ético, na verdade, onde nós elencamos os valores que nós acreditamos, um marco construído colaborativamente pelas pessoas da empresa e que afirma a nossa intencionalidade pela inclusão, pela diversidade e pelo acolhimento das pessoas enquanto seres humanos para a realização desse trabalho de base tecnológica. A minha trajetória na DB foi bem diferente no início do lugar que eu estou hoje, né? Eu comecei na DB como uma pessoa estagiária e logo agora, no ano que vem, eu vou fazer 10 anos de DB. Eu estou de mudança e essa semana eu encontrei meu contrato de estágio, né, da DB, assinado lá no meio dos meus documentos que eu guardei. E o contrato de estágio está assinado pelo Eduardo Pérez, né? Na época era ele que assinava os contratos de estágio, mas curiosamente, quem me entrevistou para eu entrar na DB, eu entrei na época para trabalhar junto com a Carol Veck na certificação da DB, num modelo de maturidade, que na época era uma coisa que a gente valorizava bastante. Então, quem me entrevistou foi a Carol e depois quem me aprovou para a entrevista foi o Carlos. E hoje eu digo para ele, né, que a responsabilidade de eu estar na DB é dele, né, mas quem assinou meu contrato foi o Eduardo. Quando eu entrei na DB, a DB era uma outra empresa, né? É bem curioso contar essa história, porque eu considero que a DB já era people first por algumas questões específicas, né? A forma como a gente, sendo uma consultoria, né, acolhe as pessoas e tendo pessoas em projetos com os nossos clientes, como que quando essas pessoas são movimentadas e liberadas a gente age, né? Sempre se preocupando com a trajetória das pessoas, com a história dela dentro da empresa, né? E com os objetivos que elas têm para o futuro, assim como com as necessidades que a gente tem também para o trabalho dentro da DB. Então, na época já existia essa preocupação, né? E é curioso também falar que eu entrei num time, né, para fazer uma coisa muito importante para a empresa na época, que era necessário, que era certificar a DB no MPS-BR nível E, que era o modelo de maturidade, e o time responsável por fazer essa certificação da empresa, que é uma certificação de engenharia de software e de modelos de processos de software, era um time de 3 pessoas, né, sendo que essas 3 pessoas eram mulheres. Além disso, uma coisa que me chamou a atenção na DB também foi a quantidade de mulheres em cargos de liderança já naquela época, em 2013, quando eu entrei, né? Tinha ali as pessoas com quem eu aprendi bastante, né? A Carol era uma delas, mas também a gente tinha outras pessoas, né, à frente de alguns projetos. Eu me lembro que a gente estava no 9º andar e quando eu entrei na DB no 9º andar, que já era a nossa primeira sala mais nova, né, logo no Tecnopuc, aqui no 99A, nesse prédio novo, foi uma entrada num outro mundo, né, para mim, porque o mundo da tecnologia é muito específico, né, e naquele momento eu estava mudando de carreira, estava ainda fazendo a faculdade de gestão de tecnologia, então a DB foi a minha primeira experiência, né, e minha primeira entrada nesse mundo maluco e maravilhoso da TI. Hoje, na célula de cultura, é também curioso falar sobre isso, né? Porque além de eu ter começado numa área de certificação e de projetos, né? Depois eu passei por gestão de projetos de TI, depois eu passei por gestão de convênios com a universidade, né? E gestão de programas e incubadoras que também tem envolvimento com projeto. Eu sempre tive mais de uma coisa, né, fazendo na DB, mas quando apareceu aí a construção da célula de cultura, que é onde eu estou hoje, né, a minha atuação principal, a gente teve outras caminhadas antes disso, né? A DB estava passando por uma mudança de olhar para as pessoas, né? Percebeu que diversidade e inclusão
era uma necessidade, né, dentro de um mercado acelerado como a tecnologia, né, e um mercado inovador também onde a gente estava entrando. Então, a DB percebeu, a partir de que foi contratando pessoas, né, em recorte de diversidade diferente e foi tendo que fazer a gestão dessas pessoas naquele momento, foi percebendo que precisava de um preparo um pouco maior, né. Então, antes de existir a célula de cultura, existiu um movimento auto-organizado de cultura, um movimento auto-organizado cultural, do qual eu participei e fiz uma atividade de liderança, mas não era dona desse movimento, né. Tinham muito mais pessoas, né? Chegamos a ter aí 40 pessoas dentro desse movimento cultural da DB, que foi o grupo de diversidade com contribuições bastante transversais dentro da DB, colaborativas e cooperativas, né? Como é o nosso trabalho, sem um ordenamento principal, né? Mas sim com uma atividade de catalisação, de facilitação, de liderança, para que emergissem, né? Aquilo que a gente precisava tratar dentro da DB e a partir disso também emergisse o marco ético. Então, a gente pode dizer que o embrião da célula de cultura, né, foi o grupo de diversidade, né, e o embrião dessa minha atuação foi a liderança na catalisação, né, na escuta das pessoas, na mobilização dessas pessoas dentro da empresa, né, na influência e na conversa com pessoas gestoras de outros projetos, né, para que elas entendessem que aquilo era um movimento organizacional e que ele tinha vindo para ficar, né, e que ele estava emergindo das pessoas, né, estava emergindo aí de uma atividade diária que a gente exercia, mas também com o recorte de diversidade daquelas pessoas que estavam em projetos, mas que também queriam contribuir para a construção do nosso marco ético, né, como o nosso documento principal. É legal contar que o marco ético da DB foi construído por 23 pessoas dentro do grupo de diversidade, que estavam lá escrevendo, né, todos aqueles valores e princípios que eram muito importantes para aquelas pessoas, para as pessoas que vivenciavam aquelas questões, estavam naqueles recortes, e também para a alta gestão da empresa, né? Porque o marco ético foi apresentado para as pessoas gestoras da DB, né? E elas chancelaram isso, né? Num movimento a partir do dia 1º de novembro de 2018, que foi quando a gente lançou o marco ético para todas as pessoas da DB. Para o futuro, eu vejo o nosso Design and Build the Future, que significa ajudar a construir pontes para o futuro dos nossos clientes. E quando eu penso onde que a gente pode estar, eu vejo que é continuar sendo uma empresa que se adapta rápido. Nós nascemos num mundo cliente-servidor e de banco de dados relacionais, passamos para o mundo web com uma transição muito suave e também pioneira, passamos para o mundo do desenvolvimento móvel, entramos no mundo de cloud, entramos no mundo de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos digitais com um olhar ágil, com DevOps, com automação e qualidade, e sem perder essa centralidade nas pessoas, né? A reinvenção sempre esteve presente nos caminhos e na jornada da ADB. Né? Embora a gente tenha clareza da onde a gente quer ir, nós entendemos que no mundo de mudanças constantes, nós precisamos estar sempre nos adaptando. E para a tomada de decisão, para onde nós queremos ir, nós nos calcamos na nossa cultura, uma cultura centrada nas pessoas e que está expressa num acrônimo que forma a palavra crescer: coragem, respeito, experiência, sinergia, comprometimento, empatia e responsabilidade. E para o futuro, nós não queremos apenas crescer, nós queremos crescer mais de maestria, autonomia, inovação e sustentabilidade. Minha reflexão de futuro passa por mim mesma, né? Pensando na minha trajetória como DB e todas as coisas que eu aprendi aqui dentro, né? Como eu me desenvolvi aqui também. Eu acho que as pessoas que são líderes, né? Todo líder precisa estar sempre aprendendo, né? Eu acho que o lifelong learning não é só uma moda, né? Eu acho que as pessoas gestoras precisam estar sempre aprendendo e a gente aprende todos os dias com as pessoas que estão conosco nos projetos, né? Então, a minha visão de futuro para a DB é que a gente tenha uma liderança cada vez mais alinhada com esses valores, né? De que a gente está sempre aprendendo e que a gente aprende tanto quanto a gente facilita, né? E
mentora e ensina as pessoas que estão conosco. A minha visão de futuro da DB, né, é que eu possa contribuir com essa liderança crescente, né, e desenvolta, para a gente enfrentar os desafios do mundo bunny, né, que é frágil, que é ansioso, que veio depois de uma pandemia, onde as pessoas sentem um pouco de insegurança e, ao mesmo tempo, a cultura pode trazer um alento, pode trazer um calor no coração para essas pessoas, né? E para o futuro, o que eu acho que a DB assim, tem muito a construir, muito a evoluir, a contribuir com os clientes que a gente já tem e com novos clientes que a gente vem a conquistar, é a gente cada vez mais fortalecer essa cultura que nós temos de colaboração, porque isso é de fato um diferencial. A gente cada vez mais reforçar os princípios ágeis, que são muito importantes, e que a gente trazer eles, independente de qual seja o projeto, esses princípios que fazem parte do nosso DNA, a gente não esquecer, reforçar e manter eles, porque também é um diferencial para a DB, que é reconhecida como a DB entrega, né? Isso eu acho super interessante. Eu não conhecia a DB antes de entrar, não sabia nada. E aí, quando eu recebi a proposta de integrar o time da DB mesmo, eu fui perguntar para várias pessoas, assim, o que elas sabiam da empresa, quais as referências que elas tinham para dar. E entre várias coisas, uma coisa que no mercado existe esse reconhecimento é a DB entrega. Vai entregar o seu projeto, vai trabalhar no seu projeto. Não é a empresa que vai largar no meio, que vai deixar o cliente na mão, de maneira nenhuma. Essa parceria, ela existe e ela é muito verdadeira. Então, muito autêntica, assim. Quando a gente está com o cliente, a gente é parceiro, a gente faz parte dessa equipe, e o nosso compromisso da entrega, ele é tão grande quanto da pessoa que nos chamou, que nos convidou a participar daquele projeto. Eu acho que o meu grande sonho é fazer com que a DB contribua para uma sociedade melhor. Como ela pode fazer isso? Contribuindo para empresas serem melhores, para as pessoas serem melhores. Eu acho que a bagagem, a experiência que a gente tem em diversos segmentos, varejo, saúde, área financeira, serviços, a gente tem a capacidade de transformar as pessoas, de transformar os negócios e fazer com que a gente contribua um pouco para melhor ambiente, para melhor sociedade, para poder fazer com que a marca DB seja mais reconhecida ainda do que ela já é. E tendo um olhar de futuro, eu entendo que, aí já falando como DB, não só DBSP, né? É importante a gente aproveitar as oportunidades, né? E fazer de tudo para que o principal valor que a DB tem, que são as pessoas, se mantenham unidos e focados no propósito maior, que é o crescimento da empresa de forma sustentável e que cada um consiga estar satisfeito com o seu trabalho. Então, os valores da empresa é algo que tem muito a ver com os meus valores, e a palavra crescer, que é o símbolo, né, de tudo que a DB sempre representa no mercado para as pessoas e para os clientes, ela é de fato o nosso norteador. Então, feliz aniversário e espero que seja muito mais multiplicador de 30 anos. Nosso futuro, ele é isso, é uma preservação da cultura que a gente tem de cuidar das pessoas e oferecer espaços para que as pessoas possam se desenvolver, possam ser desafiadas, possam exercer seus valores, como a coragem para estar sempre aprendendo. Essa capacidade de aprendizado é o que vai fazer a gente seguir firme para o futuro, que é incerto, né? Quais são as tecnologias, quais são os novos jeitos de fazer sistemas, quais são as prioridades, quais são os valores que as empresas e seus clientes estarão exigindo. Tudo isso vai exigir de nós, sim, atenção, claro, embasamento conceitual, excelência técnica, que coisas que nós já temos, mas o componente humano, que é o componente da criatividade, que é o componente da inventividade, do interesse, da descoberta, da curiosidade, é o que vai fazer a gente poder seguir firme para o futuro, construindo pontes, sem deixar de construir pontes.